Vamos abrir em Ageu, capítulo 2, e nós vamos ler esse texto com vocês, a partir do verso 1. Vamos trazer uma reflexão essa noite, noite de ceia. A gente vai ler aqui, e eu queria a atenção, principalmente o povo da igreja. Irmãos, nós vamos ler a Bíblia, e nós todos sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas nós precisamos também nos portar conforme a nossa crença. Se é a palavra de Deus, então eu vou ficar atento porque eu vou ouvir a voz de Deus. Então, se é a palavra de Deus, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero receber a palavra de Deus. Então, a nossa fé, ela tem que ser trazida para a nossa realidade. No caso aqui, atenção, dar toda a atenção, reverência, não ficar com conversa. A gente está juntos aqui ouvindo a boa palavra de Deus. É o que eu peço, é o mínimo que a gente pode pedir num momento como esse. Porque nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Ageu capítulo 2, a partir do verso 1. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. No verso 2, para a gente não ter que voltar e falar versículo por versículo, nós vemos que a palavra de Deus está direcionada ao governador, um líder da nação, e ao sumo sacerdote. O governador é Zorobabel, o sacerdote é Josué, certo? Então, para vocês entenderem que a mensagem está vindo para esses endereços específicos. O governador da nação e o sumo sacerdote. Agora, qual é o terceiro público da mensagem? E ao remanescente do povo. Então, o terceiro público é o povo em geral. Então, Deus está falando com a autoridade política, religiosa e com o seu povo, que é uma nação composta de sacerdotes de Deus. Então, Deus fala de forma geral. Porque, na verdade, a palavra de Deus é para alcançar toda a esfera social de uma nação. Nós não podemos achar que a palavra de Deus ela é só interessante no cunho espiritual e religioso. A palavra de Deus, ela é suficiente e ela é propícia para toda a esfera social. Ela é completa em tudo e ela nos habilita para toda boa obra. Todos nós que estamos aqui, quer tenhamos um grau de instrução intelectual elevado, ou não tenhamos tanta instrução, todos nós precisamos da palavra de Deus. E Deus fala com todos. Verso 3. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória? Aqui ele está fazendo a menção do templo glorioso de Salomão, que agora estava em frangalhos e ruína total por conta da invasão babilônica, que invadiu Jerusalém, levou o povo como escravo e destruiu os muros, derrubou os portões, tocou fogo no templo, levou os objetos sagrados. Então ele está fazendo menção desse templo que outrora era glorioso. Mas por conta do juízo de Deus, agora estava em ruínas. Então é essa menção. Quem de vocês que tenha sobrevivido, ou seja, quem estivesse vivo aqui, talvez estivesse com mais de 70 anos de idade, muito mais. Porque 70 anos depois do cativeiro, então, poucos que sobreviveram, quem tivesse vivo teria de 80 a 90 anos de idade. Os velhos, né? E como vocês veem ele agora? Por acaso não é nada aos olhos de vocês? Eles estão agora olhando para um novo templo, que não era o templo de Salomão. O templo de Salomão era suntuoso, grandioso. Agora eles estavam vendo um templo menor.
E no antagonismo ou no paradoxo divino, o menor é maior. Eles estavam, parece que tem gente dando glória a Deus por ali, né? O templo de Salomão era suntuoso. E agora eles que estavam retornando do cativeiro, estavam olhando para aquele templo menor, sem muito luxo, e alguns estavam olhando com desdém e desprezo. Dizendo, rapaz, olhando para essa caixinha, de forma de construção, esse quadrado, e ouvir falar do templo de Salomão, isso aqui não é nada. Não era nada aos olhos humanos, mas para Deus era. Porque na visão de Deus, o simples se torna extraordinário. Aquilo que os nossos olhos não podem ver, realmente Deus apresenta a sua glória. Quem diria que o Filho de Deus nasceria num estábulo? Colocaria-se ele numa manjedoura? Quem diria que o Deus onipotente entregaria seu filho para uma simples jovem chamada Maria e um carpinteiro para cuidar dele, José? Não é nada aos olhos de vocês, mas aos olhos do Pai. Há um plano, há algo, há um propósito. Olha o que Deus fala agora a todos. Mas agora o Senhor diz, seja forte. Zorobabel, seja forte. Josué, falando tanto ao governador como ao sacerdote. Seja forte. Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e vocês, o povo da terra, sejam fortes. Diz o Senhor, trabalhem, porque eu estou com vocês. Amém, irmãos? Queridos, quando nós estamos trabalhando e Deus está conosco no trabalho, o trabalho prospera. Prospera, irmão, não adianta. Não importa o lugar, pode lhe transferir para qualquer lugar. Se Deus estiver na sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vai prosperar. Trabalhem porque eu estou com vocês. Agora, outra coisa que a gente precisa pegar nesse verso aqui, é que Deus é com quem trabalha. A gente precisa trabalhar para ver o agir de Deus novamente em nossa vida. Trabalhem, sejam fortes, eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Me faz lembrar da pescaria. Quando Pedro e os demais colegas e companheiros de profissão eram pescadores, passaram a noite inteira, jogavam a rede e não pegavam peixe. Vieram pela manhã, de madrugada, desanimados, vieram para a margem, foram lavar as redes, encontram um nazareno, Jesus de Nazaré, que pede emprestado o barco para fazer dele plataforma de púlpito, para pregar o evangelho. Depois que ele termina a pregação, ele diz, agora vamos pescar. Pedro diz o quê? Trabalhamos a noite inteira e não prosperou. Mas já que o Senhor está no barco e está ordenando, na tua palavra eu vou trabalhar de novo. Então vamos, Pedro, para você ver o que é pegar peixe. E Pedro foi, junto com seus colegas e companheiros. Jogaram a rede. E a pescaria foi de tamanha ordem que precisaram acenar para os barquinhos dos companheiros que talvez também não tenham tido uma boa pescaria, dizendo, a pescaria foi tão boa que dá para compartilhar com vocês. Porque eles trabalharam debaixo da palavra de Deus. É isso que Deus está praticamente dizendo a esse povo e nos dizendo, vão trabalhar porque eu estou convosco. E joguem a rede porque peixe vai vir. Imagine a pescaria ser tão grande que eu vou ter que pegar o celular e dizer, Modesto, vai recebendo 50 irmãos aqui, porque aqui não cabe mais não posso cuidar de tanta gente. Segura aí, pastor Modesto. Deus pode. Porque a pescaria aqui é de homens. Deus está com a sua igreja pescando vidas para o reino. Avivamento.
Avivamento é o transbordar de Deus quando a igreja responde a sua palavra. O meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. O único medo que deve habitar no coração da igreja é o medo de perder a presença de Deus. É o medo de perder a presença confirmadora do Espírito Santo. Não tenha medo de perder seu emprego. Não tenha medo de perder amigos, tenha medo de perder a presença de Deus. Porque é a presença de Deus quem te guarda, quem te protege e que te faz prosperar nessa vida. É a presença de Deus que te dá autoridade espiritual de vencer as batalhas da vida. O único medo que nós devemos ter é de perder a confirmação e a presença de Deus. Se Deus estiver conosco, diz o apóstolo Paulo, não nos interessa quem seja contra. Romanos capítulo 8. O apóstolo João vai escrever em 1 João também, ele diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não tenham medo, o meu espírito habita no meio de vós. Nessa casa simples, modesta, que é quase nada comparada ao templo de Salomão. O templo de Salomão era suntuoso. Onde está o templo de Salomão? Foi a frangalhos, está em ruínas. Mas essa casinha simples, o meu espírito está convosco. Não tenham medo. Não tenham medo, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é aqui que nosso orgulho vai ao chão. Quando nós deixamos de confiar em Deus para confiar nas nossas próprias forças. Mas quando nós começamos a entender, Senhor, entrego tudo a Ti, não sou eu, é o Senhor quem faz. Não é na minha força, não é na minha capacidade, mas é do Senhor. Aí nós começamos a provar a comunhão com o Espírito Santo e vamos vencer todo o medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações. E eu vou encher esse templo pequenininho, que à vista dos homens não é nada, mas vai habitar a minha glória aí. A minha glória será derramada nesse templo, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, meus irmãos. Aleluia. Diz o Senhor, e nesse lugar darei aquilo que todo homem precisa e procura, a minha paz. Você recebeu a palavra, irmão? É a promessa do Senhor, da glória da segunda casa. Ano do recomeço, é o ano da gente viver a dependência do Senhor. Lembra como foi os seus primeiros passos no Evangelho? O quanto tudo era simples, mas tudo era glorioso. O quanto carregar sua Bíblia debaixo do braço, vestir sua melhor roupa, vir para, no caso específico, congregar nessa igreja, que era a congregação Emanuel, não tinha nem piso, era chão batido. É como eu já falei aqui, a gente pregava a palavra e saía com a roupa toda manchada de terra, dos fios do microfone. Mas a gente tinha aquela paixão, aquele desejo de vir para a casa de Deus. Aquela alegria, aquele frescor de ver uma alma entregar a vida a Jesus, a gente celebrava. Quanta alegria Deus não nos deu. O irmão Bernardo está por aqui, não está? Quando o irmão Bernardo foi discipulado, o irmão Moraes ia lá, a irmã Josi entregou a vida ao Senhor. E numa quinta-feira, Bernardo, a caminho de casa, entregou a vida ao Senhor. Meu espírito habita no meio de vós, darei a minha paz. As coisas simples. Deus está prometendo uma glória superior. A glória da segunda casa, o ano do recomeço. Recomeçar nessa simplicidade. Essa semana que o nosso irmão Mateus, com o seu ministério da família, e aí ele marca essas atividades tão simples. E não importa se é simples ou se tem aparatos de uma grande programação. O mais importante é saber se a glória do Senhor estará no nosso meio. Culto matutino. Rapaz, me fez lembrar das antigas. Culto de 5 horas da manhã, tão simples. O Senhor promete que é o ano do recomeço
para que nós possamos viver a glória dessa segunda casa, que é menor, mas o menor na visão dos homens, mas diante de Deus, Ele derramará a sua glória. Esse texto aponta para uma ação de Deus em nosso favor. É que eu me esqueci de trazer uma trena. Estava programado para trazer uma trena aqui para vocês, mas eu queria mostrar outro texto que é contemporâneo a essa escritura. Por favor, Zacarias capítulo 2, do 4 ao 5. Eu quero ler com vocês. Nós estamos encerrando, irmãos, aqui a nossa reflexão. É tentando mostrar para você que o Senhor está fazendo uma menção de uma proposta para essa igreja. Ano começando, o Senhor está dizendo, há uma glória que eu quero derramar na vida de vocês. Na simplicidade, algo que o homem não consegue enxergar por conta das dimensões da nossa limitação, do nosso olhar. Mas o Senhor está dizendo, a casa que não é nada à vista de vocês, é justamente nessa casa que eu vou derramar a minha glória. É nesse lugar que eu vou dar a minha paz. Trabalhem, eu estou com vocês. Vai dar certo e vai prosperar. O avivamento virá. Agora, veja aqui comigo se não é promessa de Deus. Coloca aí, Zacarias capítulo 2, por favor. E eu quero que a igreja me ajude. Zacarias 2. A gente vai ler a partir do verso 4. Eu vou ler um e a igreja me ajuda. E disse-lhe, corra e diga àquele jovem, Jerusalém, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros ou muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Então o Senhor está prometendo não muralhas agora feitas por homens, mas a própria presença de Deus no meio do seu povo. E que não haveria limites para construir muros, porque a multidão e a glória que Deus iria realizar no meio do seu povo não teria como dimensionar. Deus está prometendo um agir além do que os olhos podem ver. Deus está prometendo uma abundância de glória, de providência, de mover da pessoa dele, trazendo crescimento e abençoando esse povo para um recomeço. Ano do recomeço, por quê? Porque tanto Ageu como Zacarias, que esse outro profeta que eu acabei de citar com vocês, foram levantados por Deus para falar para um povo que tinha que recomeçar. Um povo que viveu glórias passadas, passaram tempo no cativeiro, agora teriam que reconstruir o templo, restaurar o culto, teriam que reerguer as muralhas. A gente sabe que através de Neemias isso acontece. Esse povo precisava agora acreditar de que Deus era com eles. E Deus estava dizendo e profetizando, eu vou abençoar vocês. Obviamente, depois de um processo que eles passaram. Todo agir de Deus na nossa vida passa por um processo purificador. Eles precisavam passar pelo processo da purificação. Depois de purificados, eles foram chamados para um recomeço. Vou derramar minha glória no meio de vocês. Vou dar crescimento, vou prosperar o trabalho de vocês. As coisas vão passar a acontecer. Depois do processo, eles passam 70 anos. E nesse recomeço, eles precisavam esperar, não algo comum, mas algo glorioso. O texto de Ageu 2,9 diz, nesse lugar derramarei a minha glória. Em Zacarias ele disse que os muros não poderão conter as pessoas, e o próprio Deus será o muro protetor. De tudo aquilo que eles passaram lá na Babilônia, tiveram que aprender com seus erros. Deus agora estava os chamando para um recomeço. E eu digo para você, Deus está lhe chamando para recomeçar nesse ano. Você que já viveu glórias passadas,
já viveu tempos áureos da sua vida espiritual. E agora você, como se encontra? Deus está lhe dizendo, vamos recomeçar. Lhe chamo para o retorno, para o recomeço. E aqui eu quero, antes de concluir a nossa mensagem e fazer uma oração, eu queria que você entendesse que há tempos de Deus na nossa vida. Os tempos ou kairós de Deus. O que o kairós de Deus traz como princípio para a nossa vida. Há tempos que Deus trabalha na vida de cada um de nós. E tem um livro que, na verdade, fala sobre que há tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra. Que livro é? Que capítulo? Capítulo 3. Então há tempo. E os tempos de Deus vai aqui. O tempo, olha, primeiro, preste atenção aqui, ó. Só para você guardar no seu coração. E eu tenho procurado entender isso. Eu tenho tentado trazer isso para a minha vida. O tempo do silêncio. Não tem tempo que Deus se cala? Há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. Voz da verdade essa daí. Tempo do silêncio. Deus não fala. Você ora, você chora, você precisa. Você abre a Bíblia, Deus está falando, mas aquela resposta não vem. É o tempo do silêncio. São os tempos das manifestações do kairós de Deus na vida do seu povo. Silêncio. É o Deus que faz silêncio. Existe outro tempo, o tempo das provações. Tempo das provações. É o tempo em que Deus está ali provando sua fé. Dando aqueles testes para você se conhecer. Leia Tiago e ele vai dizer, bem-aventurado é o cristão que passa pelo tempo da prova e depois que é aprovado recebe de Deus sua aprovação. É o tempo das provações em que você faz tudo certo, tudo direito, mas parece que ali a coisa está ali imprensando, parece que o mundo está contra você, as coisas não dão certo. Mas é o tempo da prova, é o tempo do acerto, é o tempo que a gente precisa aprender algumas coisas no deserto. É o tempo do silêncio, o tempo das provações. E a gente precisa aprender a passar por esses momentos. Eu me lembro que o nosso irmão Sean, ao se converter ao Senhor aqui, acho que ele se converteu num domingo. Quando foi na segunda-feira, não sei se foi da mesma semana, entregou a vida ao Senhor muito feliz, muito alegre, todo mundo celebrando. Aí ele foi trabalhar, na segunda-feira ele recebeu o aviso e foi demitido. Ali é o dia da prova. Nunca se desviou por esse motivo. E continuou firme. E quando eu fui conversar com ele, porque eu fiquei preocupado, né? Porque geralmente, no contexto geral, é aceite Jesus que Deus vai abençoar a sua vida. Venha para cá que Deus vai prosperar. Aí o cara aceita Jesus e é demitido. Aí eu sei lá se ele não ficou com alguma coisa assim, né? Puxa, não deu certo para mim não, fui ser crente, eu estou desempregado. Estou ouvindo que tem igreja aí que se eu estiver desempregado eu vou lá que Deus vai abrir porta de emprego. Eu fui para uma igreja que Deus foi fechar. É o tempo da prova. E ele disse, pastor, fique tranquilo. Eu entreguei minha vida a Jesus e foi de verdade. Com emprego ou sem emprego eu vou continuar crendo nele. Tempo da prova. Em que você perde para aprender de que o maior ganho é viver a vontade de Deus. Porque quando a gente está ganhando muito, a gente pensa porque está dando certo, Deus está no negócio. Nem sempre é assim. Porque o maior lucro que nós podemos ter é ter a certeza e a consciência de que eu estou fazendo a vontade de Deus. Não é, irmãos? Não é verdade? Dormir, deitar no seu travesseiro. E Deus prospera, viu? Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero que os irmãos enriquem bem muito. Eu quero que os irmãos prosperem nessa igreja. O mais fraco ganhe 10 mil. Mas que todos vivam a vontade de Deus. Não tem campanha da prosperidade, tem campanha de obediência à palavra do Senhor. Mas às vezes a gente é crente e perde o emprego. Pessoas se voltam contra nós. E a família? Tu conhece a história de pessoas que quando entregam a vida a Jesus, a família vira as costas? Começa a tratar com dureza.
Quando a gente vivia no mundão aí, sofria, porque a família sofre, não é? Imagina a mãe de um bêbado, de um bebum. Mas aí é religiosa, e quando se converte, diz, mas tu é crente, pelo amor de Deus, está descomungado. Às vezes não entende, às vezes persegue, mas é a prova, é o tempo de Deus. É o tempo da aprovação. Tu já passou por esse tempo? Tem passado, não? Pastor, vim à igreja no domingo, é uma prova para mim. Faz parte. Agora, você não pode ser dirigido pela prova. Você tem que ser dirigido pelo propósito. Amém? Porque às vezes a prova está grande. Quinta-feira passada, aqui um calor danado. Pensa numa prova. Mas eu não posso ser dirigido pela prova. Eu tenho que ser dirigido pelo propósito. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Cantar é bom. Acampamento principalmente. Mas outro tempo de Deus é a disciplina. Ok? Vocês estão aqui ainda, irmãos? O tempo da disciplina, esse é pesado. Porque não é prova, é disciplina. Prova é diferente de disciplina. Prova, Deus está provando sua fé para que ela tenha nervo e estrutura. Agora, a disciplina é porque você está em erro e Deus está lhe corrigindo. Você tem até fé, mas você não tem caráter. Aí quando você tem fé e não tem caráter, tome disciplina. Tem um bocado de gente que tem fé que Deus vai mover os céus e a terra, que Deus vai mudar a minha vida, e Deus, não vou mudar. Tu tem fé, mas não tem caráter. Então, para tu, não vou mudar nada. Eu vou meter, o cipó. Aí é o período da disciplina. Tem um bocado de crente precisando de disciplina, fazendo campanha para prosperar. Tem fé. Mas Deus diz, eu não vou abençoar porque você não está precisando de bênção. Você está precisando de disciplina. Quem está aqui para dizer glória a Deus? Então, quando nós estamos no período da disciplina, Hebreus diz que eu devo me alegrar, porque Deus não desistiu de mim e nem me excomungou. Ele continua sendo meu pai, porque o pai disciplina o filho. Aleluia! Se você está com toda a fé do mundo, mas está sem caráter, para você é tempo de disciplina. E o outro tempo, depois desse, é o tempo da glorificação. Diga glória a Deus. Tá bom, pastor, chega de prova e de disciplina. Chega o tempo da glorificação. E eu creio que o nosso Senhor está nos chamando para o tempo em que a gente conta a bênção. Chega aqui e diz, olha, passei por isso, tive que aprender, mas hoje Deus transformou a minha vida e eu quero dizer a você, passa pela prova, deixa Deus te disciplinar, espera no Senhor. Acredita, mesmo no silêncio, que Deus estava cuidando. Porque chegará o tempo em que Deus vai te exaltar. E realmente Deus promete isso no livro que nós acabamos de ler. Nesse lugar derramarei a minha glória e darei a minha paz. Eu quero profetizar para a sua vida. Permita os tempos de Deus serem perfeitos na sua vida. Porque no tempo da glorificação você vai glorificar sem medo de cair. É real o tempo da glorificação. Deus promete. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Quando você chegar lá, até as lágrimas, Ele vai enxugar dos teus olhos, dá glória a Deus. Então o Senhor está nos chamando para esse recomeço, minha gente. Que tempo nós estamos passando, eu não sei qual é o seu, mas vai dar certo no final, se você permanecer firme. Se você recomeçar hoje, vamos construir a segunda casa. Pode ser menor. Pode ser uma coisa mais simples, mas eu digo, é extremamente funcional no reino de Deus. Aleluia. Recomece. Volte às origens. Você quer recomeçar? Quer viver a glória da segunda casa? Fé, amor, obediência e consagração. Eu vou ver se vocês decoraram. Fé, amor, obediência e consagração. Esses elementos fundamentais
são indispensáveis para o recomeço. Creia na palavra do Senhor que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Creia no recomeço. Traga para a sua vida fé, certeza, amor. Amor é a razão para tudo que nós fazemos para Deus e para o próximo. Paulo vai escrever: tudo que vocês façam, façam com amor. O amor é o único poder e virtude que me dá suporte e resistência para começar e terminar o que faço. Já viu como é que uma mãe amamenta o filho? Eu não sei, né? Porque nunca dei de mamar. Tem gente aí que vai, né? Já na segunda vez. Mas eu acho que tem momento que deixa terminar por amor. Porque quer alimentar o filho e a filha. É o amor que faz com que nós venhamos concluir o nosso trabalho. Obediência é Deus falar ao nosso coração e dizer: trabalhem, vamos trabalhar. Consagrem, vamos consagrar. Não tenham medo, vamos confiar e vamos partir para cima. O Senhor está nos chamando para a construção da nossa segunda casa. Obedecer a palavra e consagração é colocar justamente naquilo que nós afirmamos o que nós somos. Eu entrego a minha vida e tudo que eu tenho e sou ao Senhor. Meu tempo, minha vida, meus dons, meus talentos. Precisamos restaurar, irmão, a nossa identidade de povo de Deus. Isso não é só na nossa igreja. Isso é em termo geral. Nós somos um povo separado para Deus, consagrado para o Senhor. 1 Pedro 2, 9 ao 10, coloca aí. Glória da segunda casa, ano do recomeço, o ano de a gente permitir que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, mas nós precisamos passar pelos processos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esse povo. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas alcançaram misericórdia. Então nós somos um povo santo, separado para Deus, consagrado a Deus. Para que nós possamos recomeçar, precisamos restaurar nossa identidade. Crente vive para a glória de Deus. O tempo do cristão é prioritário, dando primazia a Deus em tudo. Culto das primícias tem que ser todo dia. A vida do cristão é uma consagração a Deus diariamente. É resgatar isso para recomeçar. É resgatar isso para a gente viver a glória da segunda casa. Deus promete derramar a sua glória. Deus conosco quer construir a segunda casa. Mas a grande questão é: você está disposto a isso? Você deseja isso para a sua vida? É a proposta do Senhor para o ano 2026 para a nossa igreja, para a minha vida como um todo. A glória da segunda casa, ano do recomeço. Se você estiver disposto a isso, então faça um pacto hoje com Deus de recomeçar. Faça. Você não está aqui hoje? Eu creio que você não está perdendo seu tempo. Você não é cristão? Renove seu pacto com Deus hoje. Olhe para os seus caminhos e vejam que eles estão desalinhados com um plano e propósito maior. Realinhe hoje. Renove sua aliança com Deus. Não há casais que renovam a aliança, não é? Porque estão dizendo novamente perante a igreja e a todos que não se arrependeram de estar casados e querem reafirmar os compromissos.
Aleluia, Marcos? Ou aleluia? Eu vivo 30 anos, casado 30 anos. É 30 anos, Luziane? 30 anos. Se eu fosse perguntar para ela, você casaria comigo de novo? Quantos anos de crente você tem? Você se arrepende de ter entregado sua vida a Jesus? Quando você se converteu a Cristo, quais eram os compromissos que você tinha com Ele? Garanto que um dos primeiros era, quero ir para a igreja. Comigo foi assim. Meu amigo, eu me converti no domingo, quarta-feira eu estava no culto de oração. Olha, pastor, eu fui o primeiro a chegar. Nem o pastor tinha chegado na igreja. E olha que o pastor morava em cima. A igreja era embaixo. Cheguei primeiro, pastor, quando desce, gente, tu já está aqui? Eu disse, estou. Parece que eu me converti no domingo e fiquei na calçada da igreja. Eu quero renovar isso. Eu quero ser o primeiro a chegar. Aleluia, Marcos. Os milagres vão acontecer. A questão é se você está disposto a renovar o pacto. E pregar o evangelho, meu irmão. A Miranda está aqui, a família dele. Fora os outros que eu tentava evangelizar. Os caras do bar, eu tudinho fui evangelizar. Pregava, todo domingo eu ia visitar um amigo meu. Falar de Jesus. Renovar o pacto. Recomeçar de novo. Pregar o evangelho. Ontem, aqui na rua, irmãos, eu me senti bem porque eu estava me vendo há 20, 30 anos atrás. Pregando nas ruas o evangelho. Renovar o pacto. Você quer recomeçar? Quer viver a glória da segunda casa? Renove seu pacto com Deus. Hoje. Aqui. Agora. E recomece. Recomece. E você vai ter uma semana para te ajudar. Terça-feira todo mundo aqui. Com coração novo. A mesma estrutura. Mas a casa é nova. É uma segunda casa. É uma aliança nova. Postura nova. Um pacto renovado. Mas renove. Porque o Senhor quer, junto com você, trazer paz e glória sobre a sua vida. Então, se você realmente quer isso, e aí eu quero fazer um ato simbólico mesmo. Agora, se você quer recomeçar, vivendo esse propósito de verdade na sua vida, curve sua cabeça em silêncio e renove seu pacto com Deus. Veja aí, eu vou dar um tempo para você. Nós terminamos a mensagem no horário. Mas eu quero que você pense pelo menos por alguns minutos onde você quebrou o pacto de aliança com Deus. Onde você agora está na Babilônia e precisa voltar para recomeçar. E sabe que precisa voltar para reconstruir aquilo que desabou na sua vida espiritual. Está desabado, mas Deus diz, vou fazer de novo e a glória será maior. Agora recomece comigo. É você e Deus, não é você e o pastor. O pastor aqui não tem poder nenhum. Eu creio, de fato, de que Deus vai derramar uma glória superior. Eu creio num grande avivamento espiritual. Eu oro por isso, eu acredito. Mas eu sei também que nós precisamos recomeçar e fazer diferente. Nós precisamos reexaminar nossa fé. Paulo diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. E conferir se exatamente está na fé. Se você precisa recomeçar, faça um pacto com Deus. Faça. Vai reexaminando sua fé. Fé aqui não é crença. Fé aqui é vida vivida. É caminhando passos dados em direção à vontade de Deus. Isso é fé. Fé não é acreditar. Fé é caminhar segundo aquilo que se acredita. Fé é realizar a vontade do Senhor. Isso é fé.
É guardar a palavra em obediência. É viver uma vida de consagração. Vamos lá. Reavalie sua fé. E faça um pacto com Deus. Agora, se você está renovando o seu pacto, aí onde você estiver, perante a igreja, todo mundo cabeça baixa, eu não quero ninguém olhando para frente. Mesmo que você não esteja entendendo, eu peço por favor, eu peço um favor, não olhe para ninguém. Se você está hoje renovando e quer recomeçar para viver a construção dessa segunda casa, mas tem que ser uma coisa muito séria perante Deus. Nós não vamos lhe chamar aqui para frente, nós não vamos impor as mãos sobre você, mas eu só quero que você faça um sinal com sua mão e levante sua mão e que, de fato, se for isso, permaneça sua mão levantada. Quem estiver renovando o pacto com Deus nessa noite, de recomeçar com o Senhor, para viver a glória da segunda casa. Por favor, quem estiver fazendo, levante sua mão. Perante Deus você está fazendo, não se envergonhe. Nem de vir a um altar quando Deus lhe chamar, nem de levantar a mão se é isso que você está fazendo. Porque Deus não está lhe constrangendo, Deus está lhe preparando para você viver o propósito dele. Aqui não é constrangimento, é um preparo. Onde você está distante do propósito de Deus, faça o seu pacto agora com o Senhor. De fato, de recomeçar. Sabe que precisa recomeçar. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, eu apresento estas vidas que no teu altar estão reafirmando o seu pacto. Ó Deus, recebe essa entrega, Senhor, e que nós possamos viver, Senhor, esse propósito de recomeçar para vivermos a glória da segunda casa. Aviva a tua igreja e nos abençoe em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para